Boa noite. Estado, município e rede privada suspendem aulas no Rio Grande do Norte. Essa medida teve início hoje e atende recomendações para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E você vai ver ainda. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também suspendeu as aulas por 15 dias. A medida foi acompanhada pela Universidade Estadual e pelo IFRN. Já na política, a reforma da Previdência continua rendendo. A Federação dos Municípios solicitou adesão facultativa ao projeto do governo. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2020 e o Band Cidade começa agora. A governadora Fátima Bezerra anunciou no início da tarde de hoje a suspensão das aulas em todo o estado, seja na rede pública estadual, municipal ou privada. Essas aulas estão suspensas a partir de amanhã e a gente vai conferir agora um trecho do anúncio publicado na internet pela assessoria da governadora Fátima Bezerra. Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao nosso trabalho aqui permanente, vigilante, nas ações de enfrentamento ao problema do coronavírus, quero anunciar nesse exato momento a suspensão das aulas no Rio Grande do Norte. Essa decisão de suspensão das aulas, já a partir desta quarta-feira, se estende não somente à rede estadual, mas à rede municipal e privada no Rio Grande do Norte. Essa decisão foi tomada em consonância com o nosso Comitê de Gestão de Enfrentamento à Crise do Coronavírus, depois da reunião coordenada pelo professor Getúlio, que contou com a participação da Undime, do Conselho Estadual de Educação, bem como também do Sindicato das Escolas Particulares, da Secretaria Municipal de Educação, de Natal e etc. É isso, né, professor Getúlio? Iniciativa tomada com todo o senso de responsabilidade e se faz extremamente necessária. Isso sim, governador. Essa determinação vem em consonância com o que discutimos ontem. Então estavam presentes a Secretaria Municipal de Natal, como a senhora já falou, Sindicato de Escolas Privadas, Conselho Estadual, Undime, que é uma preocupação também em todos os municípios. Isso atinge, governadora, cerca de 1 milhão de alunos, 220 mil da rede estadual, 600 mil da rede municipal e cerca de 170 mil da rede privada. Então, é preservar a vida de todos os Rio Grande do Norte, que é praticamente 1/3 da população. Nós estamos querendo que saiam do deslocamento social para que fiquem desse convívio em casa e a gente poder, a partir daí, fazer as orientações, como é que esses alunos vão ficar a partir de agora. É isso aí, gente. Em primeiro lugar, sempre está o nosso compromisso em prol da defesa da vida dos nossos estudantes, dos profissionais da educação e do povo do Rio Grande do Norte. A medida anunciada pela governadora Fátima Bezerra é importante, isso não resta dúvida. Agora ela chega tarde. Na verdade, essa medida deveria ter sido anunciada desde a semana passada. Na Paraíba, por exemplo, estado vizinho, ainda não foi confirmado nenhum caso do novo coronavírus, mas hoje as universidades, a rede pública e a rede privada de ensino já suspenderam as suas aulas, repito, antes de confirmar o primeiro caso de coronavírus. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 33 casos suspeitos e já tivemos uma primeira confirmação desde a semana passada. A medida agora anunciada pela governadora, ressalto, é importante, mas ela chega tarde. Ela já poderia ter sido adotada desde a semana passada. Aliás, registre-se, como a gente defendeu aqui no Band Cidade. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também anunciou que vai suspender as aulas presenciais. Essa decisão deve impactar a vida de cerca de 40 mil estudantes. O IFRN e a UERN acompanham também a decisão. As aulas presenciais estão suspensas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada hoje pela manhã, durante reunião do Comitê Covid-19, criado para discutir as principais ações a serem tomadas pela instituição relacionadas à doença.
O funcionamento administrativo da universidade, bem como a prestação de serviços no restaurante universitário e nas residências, devem funcionar normalmente. A medida relacionada às aulas é por tempo indeterminado e cabe a cada professor decidir se irá suspender a disciplina ou se irá ministrar o conteúdo à distância. A decisão é por tempo indeterminado porque nós não podemos fazer uma previsão de como vai avançar essa contaminação do coronavírus. Então, nós não vemos razão para determinar o tempo para não correr o risco de voltarmos exatamente no epicentro da contaminação. Então, a decisão é por tempo indeterminado e atinge a todos os setores de aula da universidade, inclusive os campi avançados. Esta é a segunda portaria da universidade sobre o tema, desde a divulgação do primeiro e único caso confirmado de coronavírus no estado. A medida aqui na UFRN deve impactar cerca de 40 mil alunos. A primeira portaria foi publicada nesta segunda-feira e trata sobre a autorização do ensino à distância no caso de professores e estudantes idosos, gestantes, lactantes ou com doenças crônicas. O documento também autoriza o teletrabalho para servidores que fazem parte do grupo de risco. Diante da grande preocupação, do grande clamor que está sendo feito pela comunidade universitária, que se encontra muito aflita, então o comitê resolveu recomendar à reitoria a suspensão das aulas presenciais, minimizando mais ainda o risco de contágio. Além da UFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, também anunciou que vai suspender a partir desta terça-feira e por tempo indeterminado as atividades acadêmicas presenciais. No último domingo, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte também havia suspendido as aulas presenciais para evitar aglomerações. Todas as medidas que promovam o isolamento social, elas são válidas, são importantes e precisam ser adotadas desde sempre. Isso por um aspecto muito simples. O caso do Rio Grande do Norte hoje, eu dizia há pouco, nós temos 33 casos notificados. Até o momento, um confirmado. Mas, aliás, notificados não, suspeitos. Mas, obviamente, a tendência, eu conversava com algumas fontes ligadas ao setor de saúde, a tendência, sim, é que surjam, é que sejam confirmados novos casos. E aí o momento se torna ainda mais crítico. E a igreja também emitiu orientações hoje sobre o novo coronavírus, o Covid-19, que é a doença que é originária do coronavírus. Entre as indicações está suspender procissões e outros eventos, evitar contato físico e mesmo o abraço da paz. Aos idosos está sendo orientado a assistir missas pela televisão ou outros meios de comunicação. A nota é assinada pelos 3 bispos do Rio Grande do Norte. Uma das determinações é que seja evitado o contato físico durante as celebrações. A comunhão, por exemplo, deve ser recebida na mão. É muito importante que a gente observe essas medidas que estão sendo anunciadas, não só pela igreja, como pelas instituições, pelos poderes, pelas entidades. Agora, observem, no caso, por exemplo, dessa medida da igreja, depende fundamentalmente de cada um de nós. Se você vai para a igreja e cumprimenta com um aperto de mão ou com um abraço, infelizmente você já está errado. Em tempos de coronavírus, a responsabilidade também não está só em quem determina, em quem define através de resolução de portaria. A responsabilidade está, sobretudo, no comportamento individual que cada um de nós deve adotar de higienização e de cautela. As decisões envolvendo as instituições de ensino e religiosas atendem a cuidados que têm como base estudos científicos. A matemática e gráficos, a partir de estatísticas, comprovam o isolamento é extremamente eficaz. Competições esportivas paralisadas, aulas suspensas, grandes eventos adiados. Tudo para evitar aglomerações e prevenir novas transmissões do Covid-19. Segundo os especialistas, o poder de infecção do coronavírus é exponencial. O número de casos chega a dobrar em um período de 3 dias. Nesse momento, acho que é uma questão de você evitar uma maior proliferação do vírus. O que a gente tem observado em outros locais que têm tido um bom resultado, estão sendo tomados aqui. Então, esses eventos chamados sociais são normalmente os primeiros a serem interrompidos. Imagine um grupo onde moram 200 pessoas, por exemplo. Sem nenhuma medida de isolamento, o número de doentes cresce rapidamente e a doença se espalha com mais velocidade,
antes de os pacientes começarem a se recuperar. Na província de Hubei, na China, a alternativa do governo foi criar uma quarentena forçada para evitar que o vírus se espalhasse. É uma medida que reduz a velocidade da infecção, mas não bloqueia a transmissão, porque os moradores continuam circulando pelas cidades. Os cálculos mostram que quanto mais restrito o isolamento, menos o vírus tem poder de circulação em um grupo. E um número menor de moradores vai precisar acessar o serviço de saúde, por exemplo. Em Curitiba, uma das maneiras encontradas para que as pessoas não lotem hospitais sem necessidade foi criar um serviço telefônico para que moradores que apresentem sintomas agendem atendimento em casa. Assim, só os casos mais graves são direcionados para unidades de saúde como esta. Nós estamos também no período entrando quase no outono. Curitiba começa com as manhãs mais frias, as noites, o entardecer mais frio. Então, é comum as pessoas terem estado gripal agora. E a gente pede que essas pessoas também possam ligar para receber orientação. Nem todo mundo precisa ir ao serviço de saúde. Ainda falando sobre o coronavírus, as provas objetivas do concurso público para cargos do quadro efetivo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, região da Grande Natal, e do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, lá de São Gonçalo, o SAAI, essas provas estavam marcadas para o próximo domingo e foram adiadas por causa da pandemia. Do Covid-19. De acordo com a Prefeitura, quase 47 mil candidatos estão inscritos na seleção. Ainda não há uma nova data definida para a realização dessas provas. Você deve estar se perguntando, então a gente está parando. Sim, é necessário todo mundo parar para ter esse freio de arrumação e como a reportagem lá de Curitiba mostrou há pouco, a gente com isolamento social é que vai conseguir conter ou reduzir essas contaminações pelo Covid-19. E o Tribunal de Justiça do Estado vai avaliar a possibilidade de liberar o retorno dos presos em regime semiaberto no período noturno. Essa solicitação foi feita pelo governo do Estado. O pedido de avaliação da situação dos presos em regime semiaberto aqui do Estado foi feito no início da tarde de ontem pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O ofício foi enviado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Até o momento, o TJ ainda não se posicionou sobre o caso. Segundo a Secretaria, esse pedido foi feito para evitar a disseminação do novo coronavírus dentro das penitenciárias. Isso porque, nesse regime, os detentos ficam indo e voltando para os presídios, já que passam o dia fora e voltam para as penitenciárias apenas à noite para dormir. O sistema penitenciário do Rio Grande do Norte tem cerca de 1.800 presos em regime semiaberto. Desse total, entre 1.300 e 1.500 já são monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A ideia da Secretaria é monitorar esse restante também através de tornozeleiras eletrônicas, já que um processo de compra de 3.000 equipamentos está em andamento. Nós ainda não temos a resposta do Tribunal de Justiça, mas a expectativa da Secretaria de Administração Penitenciária é que o pedido seja acatado, já que em Minas Gerais existiu um acordo entre o governo e a Justiça determinando essa mesma situação solicitada pelo Poder Executivo. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em toda a região, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. A chuva vem ganhando intensidade na região nordeste do Brasil nessas últimas semanas. E os últimos dias do verão não serão diferentes. Tem condição de chuva em praticamente toda a região nordeste. Amanhã, quarta-feira, a chuva se espalha, principalmente em áreas mais ao norte, por conta da atuação das instabilidades tropicais. De modo geral, pancadas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria, ou seja, também tem períodos de sol durante a quarta-feira. A expectativa é de chuva significativa apenas na metade sul do Maranhão, mas volumes que devem ficar em torno de 20, 30 milímetros. Nada que deva trazer grande preocupação por enquanto. Agora, com relação às temperaturas, o dia já começa com 26 graus, aquela sensação de tempo abafado. No período da tarde, esquenta ainda mais. Tem temperaturas máximas que devem passar facilmente da casa dos 30 graus. No decorrer desta quarta-feira em São Luís, tem previsão de chuva, máxima de 30 graus à tarde. Em Teresina faz mais calor, 32 graus de máxima. Mesma temperatura esperada em Recife. Já em Natal, máxima de 31 graus à tarde, apesar das pancadas de chuva.
E no próximo bloco, vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Os detalhes eu trago para você em instantes. E nós vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. A reportagem do Band Cidade volta de Brasília nesta terça-feira, com o Congresso absolutamente esvaziado, pouca participação de parlamentares, diminuta participação de servidores e apenas profissionais que têm a obrigação de realizar o seu trabalho aqui, estiveram nesta terça-feira na Casa Legislativa, no Congresso Nacional. Com poucos parlamentares na casa, eu conversei com o senador, líder do PSL no Senado da República, Major Olímpio, PSL de São Paulo. Ele falou que papel o Congresso deve cumprir neste período. Tem circunstâncias que precisam ser votadas. Agora mesmo nós vamos votar numa comissão, está se recuperando o quórum da comissão da semana passada para votar a medida provisória 905, que estabelece a carteira verde e amarela, que estimula o primeiro emprego, emprego para os jovens, estimula empregos também através de emendas para pessoas com mais de 55 anos de idade, para ajudar a diminuir o impacto que nós vamos ter para toda a sociedade brasileira agora em função do coronavírus. Além do impacto de saúde pública, de todos os cuidados, a economia está parando. A economia está parando no mundo. É a música lá, o dia em que a Terra parou. Agora, o Congresso, nós temos medidas aí que podem ser votadas para criar as votações virtuais à distância. É preciso ter um acordo para se votar isso. Nós precisamos votar e continuar votando circunstâncias que são emergenciais, aí discutir reforma tributária, reforma administrativa. É preciso que o governo mande os conteúdos também. O senador chamou a atenção também para um tema importantíssimo: eleições 2020, eleições municipais e quase 2,5 bilhões no fundo eleitoral. Ele apresentou uma sugestão para o uso desses recursos. Eu apresentei dentro dessa medida provisória uma única emenda que tem, que a medida provisória está dando 5 bi para a saúde pública. Eu estou dizendo, hoje faltam 201 dias para as eleições. No mínimo 3 a 4 meses nós vamos estar com o Brasil nessa excepcionalidade. Não vai se gastar dinheiro com pré-campanha nem os partidos. Nós aprovamos desgraçadamente aqui aquele fundão eleitoral, 2,5 bilhões de reais. A minha emenda faz o quê? Se nós políticos gostamos mesmo do povo brasileiro, é a hora do nosso esforço. Então, vamos pegar esses 2,5 bilhões do fundão eleitoral e vamos dar para a saúde pública. Para o ministro Mandetta, para as secretarias de saúde dos estados, para as unidades de saúde dos municípios, para fazer prevenção, para aumentar o número de leitos de UTI, para aumentar o número de respiradores, para salvar as pessoas. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Uma proposta extremamente sensata do senador Major Olímpio. Resta saber se o Congresso Nacional, que representa o povo, vai nessa seara. Que há necessidade? Eu não tenho dúvida. Política. O deputado estadual Bernardo Amorim confirmou que vai se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte, ao MDB. O deputado Dr. Bernardo, como é conhecido, informou a vinda ao MDB após conseguir a autorização de desfiliação do Avante. O documento foi assinado pelo próprio presidente nacional do partido, o deputado federal Luiz Tibé, de Minas Gerais, e tramitará agora no Tribunal Regional Eleitoral. A filiação oficial ao MDB acontecerá apenas depois da autorização da Justiça Eleitoral. Embora já tenha anunciado o seu destino partidário, o deputado Bernardo Amorim, claro que tem que zelar pela cautela. Só vai para o MDB depois que a Justiça Eleitoral chancelar com a liberação por justa causa e assim ele resguardar o mandato. O MDB, por outro lado, que saiu das urnas com apenas um deputado estadual, Nélter Queiroz, agora ganha outro. E a gente segue falando sobre política. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte solicitou à Assembleia Legislativa que a inclusão dos municípios na reforma da Previdência Estadual seja por adesão facultativa. A ideia é que os 38 municípios que contam com previdência própria possam escolher individualmente se aderem ou não à mesma reforma do Estado.
De acordo com o presidente da FEMURNE, José Leonardo, o pedido feito pelos municípios foi acatado pela Assembleia Legislativa e que a solicitação deve entrar em discussão ainda essa semana na Casa Legislativa. Nós já temos informações que o deputado Gustavo Carvalho já apresentou uma emenda, outros deputados já apresentaram outras emendas, e assim vão organizando, ordenando da melhor forma possível a reforma da Previdência aqui no estado do Rio Grande do Norte, que facultativamente poderá receber a adesão dos municípios do nosso estado também, que tem a Previdência própria. Caso a proposta seja acatada pela grande maioria dos deputados estaduais e a pauta da Previdência seja aprovada, as cidades que terão Previdência própria deverão decidir pela adesão às mesmas regras do estado. Porque senão ficaria uma coxa de retalho, né? A própria legislação da Previdência Social ficará muito esmiuçada, vai dar problema dificuldade até para o operador de direito trabalhar a legislação da Previdência, né, nos municípios e no estado. Os municípios optam pelo mais prático. Os deputados vão minutar, vão votar a reforma da Previdência e na outra seara os municípios querem olhar a reforma e dizer, não, essa eu aceito. Não, eu prefiro fazer a minha. Na prática é isso que os prefeitos estão fazendo e a tendência, sim, é que a Assembleia Legislativa chancele esse pleito da Federação dos Municípios. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre o coronavírus e a eficácia dos testes em massa. E daqui a pouco eu aguardo você. A gente volta a falar sobre coronavírus. Os testes em massa foram a principal ajuda nos países da Ásia na luta contra a epidemia. No Brasil, a recomendação é diferente. Muitos hospitais estão testando apenas os pacientes em estado grave. Test, test, test. This is a serious disease. Não é possível parar essa epidemia sem saber quem está infectado. A afirmação feita nesta segunda-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde é um apelo para os países investirem nos testes de pacientes com sintomas da doença. Na Ásia, países próximos da China conseguiram conter o avanço do Covid-19. O segredo? Aumentar a testagem da população. A Coreia do Sul criou um teste drive-thru. Desde então já foram feitos mais de 248 mil exames. Cerca de 8 mil casos foram identificados. Em Taiwan, que tem apenas 49 casos da doença, as crianças têm a temperatura medida assim que chegam na escola. Além disso, devem desinfetar sapatos e mãos antes de entrar. No Brasil, no entanto, não há medidas de testagem em massa. A política de análise por aqui vai na contramão das recomendações da OMS. Estou surpreso entre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é fazer o teste no maior número de pessoas. O mundo real talvez não seja esse. Nesse momento, se nós precisássemos fazer exames na cidade de São Paulo, nós teríamos um número muito grande de testes. Nos hospitais brasileiros, a demanda pelos testes cresceu tanto que alguns já começaram a limitar os exames apenas para casos graves. No começo, a gente não tinha uma demanda tão grande pelos testes, né? Então, a gente tinha os testes disponíveis e o resultado desses exames saía de forma bem precoce, no máximo 24 horas. A demanda aumentou tanto que agora os laboratórios eles estão conseguindo soltar o resultado do teste, às vezes em até 72 horas. Alguns laboratórios particulares têm tomado medidas para reduzir o número de testes e evitar análises desnecessárias. Este aqui, na capital paulista, trabalha com cerca de 1.000 amostragens por dia. Mesmo assim, só aceita pedidos encaminhados de hospitais. A pessoa física que procurar o laboratório para fazer o teste de coronavírus não vai conseguir realizar o exame. Se eu começar a fazer exame de pessoas só porque estão com medo, o que vai acontecer é que vai atrasar o resultado para uma pessoa que pode precisar dele mais rapidamente. Ninguém aguentaria se triplicasse o número de testes. Uma alternativa nada barata é o kit para autocoleta. Um modelo aprovado pela Anvisa e comercializado no Brasil por R$ 500. A pessoa faz o pedido por telefone e recebe o kit e as instruções em casa. O resultado sai geralmente em até 48 horas. Apesar da praticidade, o infectologista
Alerta que a alternativa oferece riscos. Se um enfermeiro, que é uma pessoa habilitada, ele precisa fazer um mini curso para poder aprender a colher direitinho, eu fico imaginando uma pessoa fazendo uma autocolete em casa. Ah, não, mas o material é fechadinho, sim, mas a gente não sabe na parte externa, né? O motoboy pode se contaminar também. Ele pode se contaminar. Então, eu acho uma coisa muito temerária. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Fique agora com o Jornal da Band e a gente se encontra amanhã. Ótima noite para você.